Fala pessoal, aqui é o Teacher José e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer perguntas em inglês, que é uma dúvida muito comum que os alunos têm, principalmente quando estão iniciando a fazer aulas de inglês. Então eu vou fazer isso de maneira bem prática. Nosso tema hoje, como fazer perguntas em inglês. De maneira geral, nós temos três formas de fazer perguntas em inglês. A primeira delas é quando invertemos a ordem das palavras, sobretudo quando a gente fala de sujeito e verbo, tá? Então, quando eu tenho uma frase, por exemplo, I am strong, eu sou forte, isso é uma afirmação, né? Eu estou colocando ali na ordem um sujeito, que sou eu, um verbo, que é o am, do verbo to be, e strong, uma característica, um adjetivo. Para eu perguntar se eu sou forte, por exemplo, eu apenas vou inverter a ordem do verbo e do sujeito, colocando assim: Am I strong? E aqui eu já estaria perguntando, né, se eu sou forte. Vale destacar que no inglês não há essa diferença de entonação que nós temos no português, de falar, né, eu sou forte ou eu sou forte. Não há esses traços dessa forma. Então eu vou falar como se fosse uma linha reta mesmo, né? Eu vou falar I am strong, am I strong, no mesmo nível, no mesmo ritmo, na mesma cadência, tá? Então a gente pode, de maneira geral, afirmar que quando eu inverto a ordem das palavras, colocando o verbo em primeiro lugar, tenho uma pergunta em inglês, tá? Isso vai funcionar para qualquer verbo, tá? Só que tem um destaque, por isso que eu vou falar dele logo antes de colocar os exemplos. Qual que é o segundo destaque, que seria ali a segunda forma de fazer perguntas em inglês? Seria quando utilizamos o verbo to do, que é nosso auxiliar, né? A gente conhece ele como verbo auxiliar, tá? Então, quando eu tenho momentos em que não estou utilizando o verbo to be, então aquela ação, aquela oração não tem nada a ver com ser ou estar, eu não estou falando disso, eu vou fazer perguntas de fato utilizando o to do, tá? Seja ele do ou does quando eu conjugo. Isso, claro, nós estamos falando de presente, tá? Tudo aqui até agora é presente simples, tá? Então, por exemplo, vamos ter a frase: eu gosto de bolo. I like cake. Eu gosto de bolo, tá? Para eu perguntar se eu gosto de bolo, eu não posso fazer assim, tá? Like I cake, não dá para fazer isso, tá? Não é permitido. Nesses casos que eu não tenho o verbo to be, para que eu consiga fazer uma pergunta, essa palavrinha inicial tem que ser um do, pelo menos, tá? Por exemplo, do I like cake? Aí já funciona. Aí já funciona. Da mesma forma que se fosse ela, né? Vou colocar isso aqui junto, mas poderia ser she likes cake. Ela gosta de bolo. Para perguntar se ela gosta de bolo, ficaria does she like cake, tá? E aí você pode reparar que anteriormente essa palavra aqui, likes, que é o verbo gostar, né? Estava conjugado, tem esse S aí, que tem que ter mesmo, mas nessa segunda opção, que é o caso da pergunta, não tem mais. Cadê esse S, né? Onde é que ele está? Na verdade, ele está aqui, né? A gente já conjugou o que deveria estar conjugado nessa oração, né? Que é o próprio does. Então, como aqui eu já tenho esse S, né? Que pertence à terceira pessoa, que pertence ao he, she, it em utilização, eu não preciso colocar esse S de novo. Então, jamais vai ficar does she likes,
né? Cake, não vai ficar assim, né? É does she like cake, tá? Então, o que eu tenho que pensar é isso. Se eu não tiver uma ação, uma frase onde eu esteja falando de ser ou estar, vou utilizar o verbo to do, ou o verbo auxiliar, tá? Para fazer as perguntas, tudo bem? Então, dessas duas formas aqui já vão englobar tudo que você precisa ali inicialmente para fazer perguntas básicas no presente simples. Só com isso, tá? E aí poderia ser quaisquer sujeitos, mas vamos brincar mais um pouco aqui. A terceira forma de fazer perguntas em inglês é quando eu uso os 6 Ws, né? Eu gosto de chamar assim. Tem professores que chamam de question words também, né? Question words, que são palavras ali que expressam perguntas, né? Só elas propriamente isoladas já indicam que aquilo é uma pergunta, de certa forma. E elas começam em grande parte com um WH. E vocês com certeza já viram, né? Que são why, when, who, what, which, how, né? Que não propriamente começa com WH, mas está aqui no meio. Entre algumas outras, né? Como whose também, né? Não são exatamente só 6 também, tá? Enfim. E aí, nós podemos usar essas palavrinhas aqui, os 6 Ws, junto com o auxiliar para fazer perguntas. Porque perceba uma coisa, antes de eu colocar os exemplos. Se eu pergunto para você, do you like cake? Você gosta de bolo? De maneira básica, de maneira inicial, só haveriam duas respostas para essa pergunta, que seriam yes, I do like, né? Ou se não, yes, I do, que é o que a gente tem mais em livros, assim, né? Quando ensinam isso. Ou no, I don't, né? Não, eu não gosto. Isso aqui indicaria o que a gente chama de resposta simples, né? Uma pergunta simples e uma resposta também simples, né? Ou como os livros chamam, né, de short questions, né, e short answers, né? Que seriam perguntas curtas e respostas curtas, tá? Porém, se eu introduzo um desses Ws, né, como why do you like cake? Por que você gosta de bolo? Aí não, aí eu já não posso responder com sim, né? Por que você gosta de bolo? Sim, não faz sentido. Então, eu vou usar essas palavras aqui quando eu quero, vou utilizar quando eu quiser fazer perguntas complexas. Aí sim você utiliza uma dessas aí, tá? Então, só elencando aqui, why seria o nosso porquê, né? Para fazer perguntas. Poderia perguntar também outro exemplo aí com when na segunda palavra, né? When do you arrive? Quando você chega, né? Então, when seria o nosso quando, tá? Eu acho que eu vou colocar separadinho assim, que nem eu fiz com o outro, né? Então, when do you arrive? Quando você chega? Aí assim, você poderia responder já de maneira mais complexa, né? I arrive at 5, né? Então, eu chego às 5, né? At 5 p.m. Às 5 da tarde. É uma forma de responder, tá? Perceba uma coisa, né? Aqui a gente está falando exatamente de como fazer perguntas, né? Mas já respondendo talvez uma dúvida que esteja na cabeça de vocês. Sim, nós podemos responder essas perguntas, tanto essas que são mais complexas, quanto essas aqui que são mais simples, usando ali palavras, né, verbos que estão na própria pergunta. Perceba que a pergunta foi dirigida para mim, né, do you, quando você chegou, e aí, quer dizer, quando você chega, né, não quando você chegou. Para ser quando você chegou, teria que estar no passado aqui.
Mas enfim, quando você chega, eu posso responder utilizando as próprias palavras, né? Mais uma vez, como foi feito para mim, eu só tirei esse you aqui, coloquei o I, né? Que sou eu que estou respondendo, e eu chego, I arrive. Quando? At 5. Então eu usei ideias da própria pergunta para responder a pergunta. E você pode fazer isso com quaisquer perguntas, né? Independentemente do tamanho, né? Do comprimento ali da oração, da frase que foi elaborada, né? Tá? Então, when é quando. Eu tenho who, que é quem, para o sentido de pergunta, né? Então, who do you like, né? Quem você gosta, né? Ou de quem você gosta, né? Who do you like? Ou se não, para ficar mais fácil, né? Who are you? Quem é você? Quem é você? Tá? Utilizando agora o verbo to be, né? Quando eu uso o verbo to be, eu não uso o auxiliar, vice-versa, né? Então, quem que é você? Eu vou colocar o who do you like também aqui para ter a diferenciação entre os dois, tá? Mas sempre o verbo vindo primeiro, tá? Depois é what. What vocês já devem ter visto em what is your name, né? Qual o seu nome? Mas o what seria o que ou qual, né? Temos também which, que é bem próximo, né? Então, o which seria também, né? Qual, quais, né? Vou colocar até um quais aqui, mas vamos entender melhor no exemplo, né? Deixa eu só resolver isso bem daqui. Beleza? Então aqui which, né? Um exemplo com which. Por exemplo, which color do you like? Então, qual cor você gosta? The most, mais. Red, blue or yellow. Então, azul, vermelho, azul, amarelo. Quando que a gente usa o which? O which a gente vai usar quando nós tivermos opções, né? Quando a gente tiver que escolher entre itens, né? Ou quando as respostas forem limitadas, né? Você tiver um limite para aquela resposta ali, né? Então a gente sempre tende a comparar o which com alguma coisa finita, né? De possibilidades finitas de resposta, e o what com possibilidades infinitas de resposta, né? Porque se eu pergunto qual que é seu nome, né? Tem infinitas respostas para isso aí, né? Pode ser tanta coisa seu nome, né? Maria, João, Pedro, enfim. Só que quando eu pergunto aqui qual a sua cor favorita, só podem ser essas três que eu estou apresentando como opção. Mas mesmo que eu perguntasse só apenas qual é a sua cor favorita, né? Which is your favorite color? Só existem 16 milhões. Por mais que exatamente sejam 16 milhões, ainda assim são apenas 16 milhões. Você teria que escolher uma dentre todas essas opções, tá? O how seria como ou quanto, tá? Por exemplo, how old are you? Essa é bem comum, né? Quão velho você é, né? Qual a sua idade, quantos anos você tem, né? Seria essa a ideia, né? Ou se não, how much is it? Quanto custa isso, né? Perceba, né? Sempre o verbo vindo antes do sujeito, tá? Então, de maneira básica, essas são as formas, né? De fazer perguntas. Tem um whose também aqui por último, que seria um de quem, né? Para ver a quem pertence algo, né? A quem pertence algo. Por exemplo, who's this? Uma pergunta simples, né? De quem é isso? Quem que é o dono disso, né? Então, de maneira inicial, essas são as três formas que nós temos de fazer perguntas em inglês. Eu tentei fazer um vídeo mais curto. Eu vou procurar uma forma de deixar esse material aqui anexado no vídeo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer comentário, deixem aí abaixo que eu vou estar vendo e respondendo também. Até o próximo vídeo.